Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 1. Vai abrindo aí em Gálatas, capítulo 1. Isso, Gálatas, capítulo 1. Aleluia. Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Eu quero falar nessa manhã acerca de um assunto que o Espírito Santo de Deus tem movido no meu coração, a respeito do Evangelho de Cristo. Você fala, mas coisa meio óbvia, o Evangelho de Cristo, nós somos uma igreja cristã que busca pregar o Evangelho de Cristo. Mas eu quero ler esse texto aqui de Gálatas, que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Gálatas. Diz assim, Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Em outras versões diz anátema, que também significa amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã em Teu nome. Senhor, nós queremos nessa manhã, Jesus, ouvir a Tua voz, as Tuas palavras, que são espírito e vida, que nos trazem vida, que nos renovam, que nos transformam, que nos libertam, que abre o nosso entendimento e transforma a nossa vida. Espírito Santo de Deus, tem a liberdade em mover através de nós, em nosso meio, para que não venhamos sair daqui deste lugar da mesma forma como entramos, mas que possamos ser transformados pelo Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória. Pode baixar um bocadinho a música, Lara. O apóstolo Paulo aqui, para a igreja de Gálatas, ele começou já logo a carta, falando uma coisa, olha, vou parafrasear aqui, eu estou admirado que vocês já estão se a desviar do evangelho que foi anunciado para vocês. E ele fala aí, porque tem pessoas no meio de vocês pregando um outro evangelho. Depois ele diz que nem evangelho é. Sabe, hoje nós vivemos uma época onde existem muitas vozes. Antigamente, quem é da época pré-internet, que não havia internet, para você ter acesso a um bom livro, você tinha que ir na biblioteca, tinha que encontrar uma boa livraria. Para você ouvir uma pregação, você tinha que ter uma fita gravada. Isso, né? Hoje em dia você vai na internet, você está cheio de coisas. Todos têm acesso muito rápido, fácil de você ouvir uma palavra, de você ler um livro ali em PDF, que você vai ali, já está. Hoje nós temos muito acesso. Isso por um lado é bom, mas por outro, tem de tudo.
E o apóstolo Paulo aqui na igreja de Gálatas, ele faz essa exortação, porque alguns da igreja estavam a ouvir outras coisas que não era o evangelho que havia sido pregado para eles. E é um cuidado que nós temos que ter como igreja, pelo fato de existirem muitas vozes, nós temos que ter um crivo, que é o crivo da palavra de Deus. Charles Spurgeon, certa vez ele disse uma frase que diz assim, Charles Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores, que era um pastor inglês, ele disse assim: eu não sou inimigo de ninguém, mas eu sou inimigo de todo ensino que é contrário à palavra do Senhor. Esses dias eu vi um vídeo de um pastorzinho novo brasileiro. Ele é novo, mas está muito em evidência na internet, no YouTube. E ele falando de algo distorcido da palavra de Deus, falando acerca de que no evangelho o homem é o centro do evangelho para Jesus. Que Jesus, quando veio, o foco de Jesus era o homem. E depois, logo em seguida, no mesmo vídeo, um pastor, já muito experiente também, brasileiro, um homem muito respeitado, muito estudado, e o homem de Deus mesmo, ele bateu de frente e falou: isso não é verdade não. O que a Bíblia diz é que Jesus, o foco de Jesus aqui, ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Nós temos que sempre tomar esse cuidado com os ensinos que se levam sempre o homem para o centro. Você é o centro. Ele olhou para você. Senhor, Ele nos ama. Você crê nisso, que Ele nos ama? Mas nós temos que tomar cuidado, que o centro do evangelho é Jesus. E quando Jesus ele veio, Ele sempre disse: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe que, se você conhece a história da igreja, você sabe que em 1517, Martinho Lutero, que era um monge da igreja católica, teve uma experiência com Deus e resolveu ler a Bíblia. Naquela época a Bíblia era só escrita em latim. E ele começou a ter revelação da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus começou a revelar a ele a palavra de Deus a tal ponto que ele começou a olhar para a Bíblia e começou a olhar para a igreja na altura, que era só a igreja católica. E ele entrou em parafuso, falou: está tudo errado. Se você ler a história, você sabe que ele escreveu 95 teses. E no dia 30 de outubro de 1517, ele pregou ali em frente à porta ali na igreja de Wittenberg. As 95 teses deles contrabatendo aos ensinos que a igreja católica estava passando. Porque ele começou a ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, e começou a ver que o centro é a palavra de Deus. Tem muitas pessoas hoje ouvindo outras coisas, gasta 1, 2, 3, 4, 5 horas ouvindo coisas e não gasta 10 minutos lendo a Bíblia. Porque é mais fácil você colocar o YouTube e deixar tocar do que parar para ler a Bíblia. Quantos estão entendendo? E o Martinho Lutero, ele criou aquelas 95 teses. Dessas 95 teses, tinham 5 que eram a base da reforma que foi ali. E essas 5 que foram chamadas de as 5 solas, que significa somente, porque todas elas têm a ver com somente. Que ele determinou naquelas 95 teses, a primeira era sola escritura, que significa somente a escritura. Infelizmente tem pessoas que estão tendo a Bíblia e mais algumas coisas. E o Martinho Lutero falou: não. Somente as escrituras é a base. É o que está na palavra de Deus que deve ser a nossa base. Segunda coisa que ele falou: somente Cristo. Cristo é o centro. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Tem pessoa que infelizmente às vezes se converte e troca o pai de santo pelo pastor, né? Antes o pai de santo, a pessoa ia lá e consultar Deus através do pai de santo. Agora ela quer consultar Deus através do pastor. Eu falei: não, meu filho, pelo amor de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você e Ele fala contigo. Terceiro sola que ele fala: somente a graça. Na época, estava a pregar que você precisava pagar uma penitência, ou você tinha que comprar coisas para você ter um espaço lá no céu. E Martinho Lutero falou: não, a salvação é pela graça. Não tem a ver com as nossas obras. Você crê nisso? Amém? Depois a quarta coisa que ele falou: somente a fé. Ele diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Depois
Quinta coisa que ele fala, o quinto solo é: somente a Deus a glória. Não é a homens, é somente a Deus a glória. Não é um homem que tem que estar em evidência. A glória é somente para Deus. Porque o reino é dele, a igreja é dele, a obra é dele, é tudo dele. Amém? Agora, eu quero que vejamos isso. E eu coloquei aqui alguns caminhos para que nós venhamos estar debaixo do Evangelho de Cristo. E venhamos ter cuidado e não ouvirmos outros evangelhos que não estejam afirmados na palavra de Deus. Eu falo aqui para os irmãos e eu gosto sempre de repetir isso. Se alguma vez eu falar algo que esteja fora da Bíblia, por favor, não me ouça. Agora, se eu falar algo que está na Bíblia, que você não gosta, isso é outra história. Quanto estão entendendo? Porque hoje, infelizmente, tem pessoas que elas decepam a Bíblia. Falam partes da Bíblia que são gostosas de ouvir, mas tem partes que ela não gosta de ouvir, ela tira. Há um tempo atrás teve um pastor brasileiro, foi muito criticado, porque ele falou, né, publicamente e achava que a Bíblia precisava ser atualizada, né? A gente sabe que não precisa. Aliás, Jesus já atualizou a Bíblia, né? O Sermão do Monte, ele fez um upgrade. E ele foi muito criticado. É um absurdo. É verdade. Ele não deveria ter falado isso. Mas infelizmente tem muita gente que faz isso. Ele só não fala publicamente. Porque ele não prega a Bíblia toda. Ele não fala que ela tem que ser atualizada. Mas ele não fala a Bíblia toda. Deus nos deixou a palavra toda. Ela se completa. A Bíblia ela não se contradiz. A Bíblia ela é perfeita. Ah, tem parte que eu não entendo. A culpa não é da Bíblia. Nós é que temos que... Como disse uma certa frase, eu comecei a ler a Bíblia e encontrei muitos erros em mim. O erro não está na Bíblia. Nós é que precisamos ser mudados. Amém? E eu quero colocar aqui alguns caminhos para que nós possamos estar firmes no Evangelho de Cristo. Uma vez nós fizemos aqui uma série de mensagens a respeito de sermos uma igreja bíblica. Essa é a nossa maior preocupação. Sermos uma igreja firmada na palavra, na mensagem de Cristo. Não em doutrinas humanas, não de coisa inventada pelo homem. Palavra de Deus, firmados na palavra de Deus. Amém? Eu quero aqui colocar aqui alguns caminhos baseados na palavra de Deus. E o primeiro caminho que eu quero que vejamos está lá em Atos capítulo 17. Abre aí a sua Bíblia em Atos capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 11. O primeiro caminho para que nós venhamos ficar firmes no Evangelho de Cristo é: sempre, tudo aquilo que você ouvir, confira se o que você ouve está na Bíblia. Irmão, confira. Não só escute ou ouça o pastor falar, acredite em mim. Acredite em mim não, tem que estar na Bíblia. Tem que estar na palavra de Deus. Olha só, Atos capítulo 17, versículo 11, diz assim: e os bereanos, que era um povo ali, eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Então, olha só, o evangelho foi pregado para eles. O que eles fizeram? Peraí, vamos ver se é isso mesmo. E todos os dias eles liam, estudavam a Bíblia para ver se era isso mesmo. E como eles viam que era aquilo, porque o que o apóstolo Paulo pregava é a palavra de Deus, muitos creram e receberam o evangelho. A importância de você examinar as Escrituras e conferir. Vamos ver se é isso mesmo. Nós somos resultado da reforma protestante porque um monge resolveu ler a Bíblia e conferir para ver se estava na Bíblia. Quantos estão entendendo? Deixa eu te falar uma coisa. Todas as seitas começaram debaixo de uma suposta revelação que não estava baseada na Bíblia. Eu vou repetir. Toda seita nasceu debaixo de uma suposta revelação que não estava baseada na Bíblia. Vai entender? O Senhor deixou para nós o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo. Essa deve ser a nossa base. Esse deve ser o nosso alicerce. Por isso, tudo aquilo que nós vamos ouvir, meu irmão, vai para a Bíblia e confere se aquilo está debaixo. Eu já tive pregações de ouvir.
e começa a ouvir, entra por um ouvido e sai pelo outro. Falei, isso não está na Bíblia não. O que ele falou não é o que está escrito. Falou metade do versículo e ele disse aquilo que ele queria dizer, mas não disse aquilo que o texto estava a dizer. A importância de nós sermos bíblicos na palavra de Deus. Amém? Segunda coisa, o segundo caminho para que nós venhamos estar debaixo do Evangelho de Cristo. Vamos lá agora para Lucas, no capítulo 6. Abra aí agora em Lucas, capítulo 6. Jesus falar para os discípulos, e Jesus deixa aqui um princípio fantástico. Lucas capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 46. Lucas 6, 46. Que diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhe mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Sabe, o Senhor Jesus deixa o princípio para nós, dos ensinamentos dele, a mensagem de Cristo. Ele diz, aquele que só ouve, mas não coloca em prática, na hora da tempestade não vai aguentar, a casa vai cair. Mas se ele pratica aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, quando vir a tempestade ele vai continuar firme. Deixa eu te falar uma coisa, não sei se você já leu alguma passagem bíblica que fez confusão na sua cabeça? Ah, que história é essa de alguém bater no meu rosto e eu tenho que oferecer o outro? Já viu a história do menino que ensinaram isso para ele? Ele chegou para a mãe: mãe, um menino na escola me bateu. É, filho, o que você fez? Eu fui lá e eu ofereci a outra face, mãe. Oh, muito bem, meus filhos. E depois a Bíblia não falou mais nada, eu arrebentei ele. A questão é que tem passagens bíblicas, princípios bíblicos, às vezes pode ser que na cabeça faça confusão na cabeça de alguns, mas escute isso. Quando nós praticamos a palavra de Deus, vida é gerada. E por que eu falo dessa passagem? Teve uma vez no Brasil, eu era diretor de uma escola de música, na escola de música lá da igreja, eu estava à frente. Nós tínhamos uma secretária e por uma situação lá, eu precisei mandar embora a secretária. Era uma menina nova. E um irmão dela não gostou dela ter sido mandada embora. Tomou as dores dela e veio tirar satisfação comigo no meio da rua. Me encontrou, me deu um soco no meio da rua. Na hora eu baixei, não fiz nada. Ele foi embora, eu fui embora, não reagi, não fiz nada. Anos depois, esse jovem veio me pedir perdão. Depois disso, né, ele foi lá para a igreja, tudo. Mas veio me pedir perdão, porque ele viu em mim a atitude de Cristo. Às vezes no momento pode ser que a gente não entenda. A gente acha até injusto algumas coisas. Quando Jesus fala, se alguém quiser roubar o seu manto, deixa que leve também a capa. Oh, como assim? Isso não é justo. Deixa. Lá na frente você vai ver a diferença. Aquele que ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática, ele está fincado. Pode vir o que for, ele continua firme. Mas aquele que ouve, vem no culto domingo, ou vai na célula na quinta-feira, ouve a palavra, mas não a coloca em prática, na primeira tempestade, não sei o que eu faço. Meu irmão, ouça a palavra e pratica. Faz aquilo que Jesus fala. Você vai ver o que vai acontecer. Quantos estão entendendo? Amém? Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Terceira coisa que nós precisamos fazer, agora eu quero que você abra a sua Bíblia ali, em Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué, que foi ali o sucessor de Moisés. Moisés tinha falecido e Josué estava a assumir aquele momento ali à frente da liderança do povo de Israel. E Deus deu uma palavra para ele. Olha só o que diz Josué capítulo 1,
Versículo 8 ele diz assim, Deus falando para Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não sei se você consegue ver a semelhança daquilo que Jesus falou. Se aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, continua de pé. E Deus falou para Josué: se você meditar e fazer tudo o que está escrito, você vai ser bem-sucedido. Isso tem a ver com lei, isso tem a ver com princípio. Quando nós ouvimos a palavra de Jesus e nós a colocamos em prática, Ele diz: você continua firme. Mas aqui o que Deus fala para Josué, e essa terceira coisa é: medita nela, de dia e de noite. Tem pessoas que infelizmente têm a Bíblia, se for de papel, guardada, se for no aplicativo, só ocupando espaço na memória, mas não medita na palavra de Deus. Sabe o que eu quero te encorajar? Sabe que por muitos anos, escute isso, a Igreja Católica não incentivava as pessoas a lerem a Bíblia. Uma vez eu vi uma história, achei fantástico, de um rapaz da Igreja Católica, resolveu ler a Bíblia, e ele leu o Salmo 115. Não sei quantos conhecem o Salmo 115. E ele foi tirar uma dúvida com o padre: opa, que história é essa? O que foi, filho? Eu li aqui o Salmo 115 e está a falar mal de nós. Não sei quantos já leram, senão você vai lá ler Salmo 115 e vai ver o que está escrito. Ele entrou em parafuso, porque ele viu que estava contrário àquilo que ele vivia como igreja, porque ele leu a palavra. Por isso a Igreja Católica não incentivava as pessoas, não incentiva até hoje, ler a Bíblia. Mas eu te encorajo, leia a palavra de Deus e tenhamos, e medita nela diariamente. Todos os dias lê. Você pega o livro de Provérbios, que tem 30 capítulos, lê um provérbio por dia. Vai lá ler, medita. Traz aquilo para a sua vida: Senhor, eu quero ouvir as tuas palavras e quero pôr em prática, para que a minha vida seja firmada no Senhor e na tua palavra. Amém? Aleluia. Quarta coisa que nós vemos aqui no Evangelho, agora eu quero que você abra lá em João, no capítulo 6. João capítulo 6, nós vamos ler o versículo 63. Aleluia. João 6, 63. E aqui é o quarto princípio, diz assim, João 6, 63. O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Jesus falando acerca, olha, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Escute uma coisa: o Evangelho de Jesus sempre vai produzir vida. Vida sempre gera vida. O Evangelho sempre vai gerar vida, sempre vai gerar salvação, sempre vai trazer vida, vigor. Você fala: uau. Não é um Evangelho que enche a cabeça de informação, mas não tem vida. Uma vez eu estava junto com um rapaz da célula no Brasil, e nós fomos abordados por um testemunha de Jeová. Alguém aqui já foi abordado por um testemunha de Jeová? Nós fomos abordados e ele já tem ali o discurso dele todo montado. Ele falou. Depois que ele terminou de falar, falou: agora é minha vez. Tudo isso que você falou, me diz uma coisa: o que o seu Deus fez na sua vida? O que ele transformou você? O cara tinha uma cara de que devia tomar todas. Eu falei: agora eu vou te dizer o que o meu Deus fez na minha vida. Ele me transformou, ele gerou vida em mim. Comecei a falar, rapaz, e ele se esquivou rapidinho da conversa. Porque não é uma questão de informação. O Evangelho de Cristo gera vida, gera transformação. Há um Espírito que salva. O Evangelho de Cristo é que gera vida. Não são as minhas palavras, eu não tenho poder em palavra nenhuma. Mas quando o Evangelho de Cristo é pregado, vida é gerada. Por isso é importante, quando você ouvir algo, procure ver se é vida de Deus que está a ser gerado, ou se é só o nosso ego que está a ser alimentado. Porque hoje infelizmente tem mensagens que alimentam o ego do homem. Você é especial, você é maravilhoso. O que seria de Deus sem você? E é uma mensagem que enche o ego, mas não gera vida. Nós precisamos
de uma mensagem de Cristo que gera vida. E a mensagem que gera vida é as palavras de Jesus. Pega ali o maior sermão de Jesus, Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, lê lá. As palavras de Jesus geram espírito e vida. Hoje, infelizmente, nós pegamos algumas palavras. Esses dias eu fiquei sabendo de um pastor que pregou numa pregação dizendo assim: se Deus ele é bom e já perdoa os pecados, você não precisa nem mais pedir perdão. Eu falei, mas que história é essa? Tá doido? E 1 João 9, fica onde? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós temos que estar firmados na palavra de Deus. A palavra de Deus gera vida em nós. A palavra de Deus gera em nós quebrantamento, arrependimento, gera a vida de Deus. Quantos estão entendendo? Amém? Então o primeiro caminho é: confira se está na palavra de Deus. Segundo, ouça a palavra e coloque em prática. Terceiro, medite na palavra diariamente. Quarto, o Evangelho de Jesus gera vida. E quinto, abra ali em Romanos no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 16. Romanos 1, 16. Romanos 1, 16. Romanos 1, 16 diz assim: o apóstolo Paulo falando: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O apóstolo Paulo falando acerca do Evangelho, dizendo: o Evangelho é o poder de Deus. Ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação. Você já conheceu pessoas que você fala: meu Deus do céu, como é que eu faço para essas pessoas ser salvas? Você nunca teve essa crise, não? Como é que eu faço para pregar o Evangelho para essa pessoa? Você já parou para perguntar: por onde eu começo? O Pedro tem um bom começo, que ele sempre começa compartilhando o testemunho dele, né, Pedro? É um caminho. Aí você não fica: meu Deus, como é que... Deixa eu te falar, o que gera salvação é pregar o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é simples. Deus criou o homem para ele, para relacionamento, mas ele pecou. E porque ele pecou, ele foi separado de Deus. Mas Deus, pela sua infinita graça, enviou a Jesus para reconectar o homem a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo que só existe um mediador entre Deus e os homens: Jesus. Não é Fátima, não é Nossa Senhora, não é nenhum santo. É só Jesus, mediador entre Deus e os homens. Quando nós pregamos o verdadeiro Evangelho, gera salvação. Não sei se você... Eu fico impressionado, porque o Evangelho de Jesus é tão simples, mas gera uma transformação tão poderosa. Quando eu vejo... Nós tivemos semana passada a nossa célula em Guimarães. Quantos estavam lá em Guimarães? Nós ficamos ali um momento de compartilhar. Foi poderoso, não foi? De portugueses compartilhando a respeito do Evangelho. Apesar do seu Evangelho ser sempre gerando vida, gerando salvação. Porque o que gera salvação é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho, é a palavra de Jesus. É aquilo que o Senhor Jesus deixou para... Isso gera salvação. Quantos estão entendendo? Amém? O Senhor Jesus, as mensagens, as palavras de Jesus, o Evangelho de Jesus gera salvação. Por isso nós precisamos buscar sermos uma igreja fincada na palavra de Deus, firmada na palavra de Deus, na pregação do Evangelho, para que haja salvação. Porque nós não queremos juntar pessoas, nós queremos salvar pessoas. Porque é possível nós falarmos coisas aqui de autoajuda, coisas que até atraem as pessoas, mas nós não queremos encher as pessoas, encher igrejas de pessoas que não estão salvas. Nós queremos que o Evangelho seja pregado, o Evangelho de Cristo seja pregado, para que gere vida, gere transformação, gere salvação. Quando você está entendendo? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.